Bom, primeiramente eu quero agradecer, né, a presença de todos vocês. Eu sou Fabiana, sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino. Estou na Secretaria Municipal de Educação, né, ali à frente da DIESP, da Divisão de Esportes, Corpo e Movimento, de COCEL, da Coordenadoria dos CELS. E esse trabalho hoje, essa roda de conversa, ela visa trazer o trabalho da ponta que acontece e que muitas vezes também fica invisível, né? Quantas e quantas vezes a gente ouve relatos ou ouve brincadeirinhas e nós sabemos que nós escutamos frases, nós vemos o entrelinhas, nós vemos o quanto é importante o nosso trabalho, né? Essa ideia de trabalhar o Março Mulher não é para ser trabalhado só em março, mas a ideia de trazer para essa homenagem, trazer para esse mês uma reflexão que perlonga aí por todo o ano e que continue essa construção que as mulheres vêm fazendo ao longo, né, de toda a história. Então, eu quero agradecer muito, é um momento muito importante, não só Fabiana como secretaria, né, como um trabalho que alcança cada região da cidade de São Paulo, mas também da Fabiana como mulher, da Fabiana que é mãe, da Fabiana que já esteve também junto com seus alunos, que eu ouvia alguns comentários e que está aqui para mostrar o quanto é importante trazer esse tema para a discussão, trazer mulheres para essa discussão, né? Mulheres fortes, mulheres que matam 1, 2, 3 leões por dia. Verdade. Né? Então, eu quero agradecer vocês pela disponibilidade, por estar aqui, que eu, né, reconheço a luta de cada uma de vocês. Né? Então, a princípio, eu vou querer assim, que a gente se apresente, né? Se apresente, fale quem você onde atua, né? Se identifique. Pode ser? Começar por você, Valéria. Vamos lá. Junto com a Fabiana, sou a Valéria, estou em DIESP também, lá em COCEL. Sou professora de Educação Física da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. Sou professora de Educação Física há muitos anos. Sempre acreditei no esporte como um instrumento de transformação social, de valorização do ser humano. E esse Março Mulher, como a Fabiana muito bem colocou, para a gente está sendo uma satisfação profissional e pessoal. Também como mãe, como mulher, como profissional. E vocês têm trabalhos maravilhosos. Se a gente tem a intenção de fazer um Março Mulher com o protagonismo das mulheres, a gente não podia deixar de fora vocês. As analistas do CEL, que fazem esse trabalho tão importante, tão significativo, de formas muito variadas e em diversas faixas etárias. Então, eu agradeço também como a Fabiana. Vamos para a apresentação mais um pouquinho? Vamos lá, Elisângela? Bom, eu sou a Elisângela, né? Eu estou no Céu Meninos, estou lotada no Céu Meninos desde 2010. Eu sou uma ex-atleta, fazia atletismo, fui para a Olimpíada, né? Eu falo para mim, trabalhar no Céu acabou sendo um desafio, porque eu só trabalhava com atletismo, só conhecia o atletismo, e aí eu acabei desenvolvendo as coisas que eu aprendi na faculdade, né? E a oportunidade que o CEL oferece pra gente, dessa variedade que você falou, de você trabalhar com aquele, o menorzinho e o mais velhinho, né? Eu tenho aluna de 94 anos. Então, assim, você imagina que uma pessoa tá lá querendo melhorar sua qualidade de vida, fazer uma atividade, isso é fantástico, né? E eu quero agradecer também vocês pela oportunidade de a gente estar aqui, estar falando do nosso trabalho, e porque às vezes a gente passa... Em algumas situações a gente fica invisível realmente, né? E assim, é legal esse olhar que vocês estão vendo, que vocês estão tendo, e da gente estar aqui podendo contribuir, né? E é o que você falou, o Março Mulher, a gente não está falando da mulher só nesse mês de março, né? A gente fala da mulher num contexto geral,
para a vida toda, né? O ano todo. Eu faço parte de um comitê feminino da Confederação e a gente sempre fica fazendo ações nesse sentido, né? De empoderar, de fazer a mulher se acreditar e que ela possa cada vez mais explorar e apresentar pra gente o que ela tem de melhor. E às vezes também o que não é tão bom, né? Porque às vezes essa questão de fazer essa troca é extremamente importante, porque hoje você não tá bem, mas a outra tá bem, e uma nessas trocas todas, uma ajuda a outra. Obrigado, viu? Débora? Bom, eu sou Débora Guadiato, sou professora de Educação Física há muito tempo, analista de esportes há 17, 16 anos, e aí a gente vem nessa batalha, nessa luta há muito tempo. E eu sempre acreditei no esporte como um resgate daquilo que falta nas pontas, né? Normalmente, onde não chega, não se tem acesso a nada, mas ali o céu faz com que se tenha acesso ao esporte. E o esporte acaba sendo uma ponte para um mundo real, vamos dizer assim, né? Então, são muitas histórias vividas desde das meninas no início, né? 10 anos, 11 anos, e tenho alunas de 80 anos jogando voleibol adaptado. Então, o meu carro-chefe, meu carro forte é o voleibol, que vem desde o início, dos pequenos, adolescentes, transformando mulher e chegando à terceira idade. Participo dos Jogos Regionais do Idoso, fora representando a cidade de São Paulo, com equipe feminina e masculina, com idade acima de 70 anos, categoria acima de 60 e acima de 70. Então, são mulheres que realmente lutam e vão buscar no céu algo a mais. E eles acabam achando, porque ali se encontram, ali se empoderam, ali descobrem que podem ser mulheres independente daquela que é lá em casa, que cozinha, que passa, que lava, que cuida do filho, né? Então, a oportunidade que o céu dá para o profissional da educação física trabalhar é uma oportunidade imensa, porque você pode viver tudo aquilo que você quiser e imaginar, você pode viver, né? Então, o fato de poder estar aqui falando disso é uma coisa que chega a ser um sonho, né? Porque a gente está sempre lá no esquecido mesmo. Talvez não no esquecido, mas cada um lá dentro da sua casinha, dentro do seu quadradinho, e hoje a gente tem a oportunidade de trazer isso, né, à tona. Muito obrigada pela oportunidade. Tânia? Eu sou analista Tânia, do Céu Parque Veredas, com esporte há uns 22 anos, no céu há quase 18 já, no mesmo céu. Eu costumo falar que lá já é minha casa, né? Troquei de longe para morar perto, é minha casa, é minha comunidade. E falar sobre trabalho, eu posso falar meninas, né? Eu trabalhei com os idosos, mas eu trabalho um foco mais a criança e adolescente a partir dos 3 anos. E a transformação que a gente vê hoje, eu já estou vendo isso, porque eu já tenho de segunda geração. Tem meninas que estiveram comigo no início, que estão trazendo suas filhas para continuar, né? Então, a mudança que acontece na vida, quando você ouve eles falando, vê o caminho que seguiram, a gente vê que não só o que a gente escolheu, eu insisto muito nisso, a gente tem que escolher o que fazer, tem que ser feliz no que vai fazer, não importa se você vai pegar lixo ou se você vai ser juiz de alguma coisa. A escolha foi muito bem feita. E o Espaço dos Céus, ele trouxe a oportunidade de nós podermos dar essa oportunidade para a comunidade que tem menos condições mesmo. No céu tem escola, tem tudo. Eu tenho meninas que entram na escola às 7 da manhã e vão comigo até 5:30 da tarde. Porque os pais confiam no lugar e confiam em quem está trabalhando com elas. E é um agradecimento, não tem nem muito como mensurar a oportunidade que vocês estão dando para a gente de falar sobre isso. Não digo que a gente é esquecido, porque, para mim, quem mais importa é quem lembra de mim, que é a comunidade. Então, vê-los de vez em quando visitando, ou hoje, né, em redes sociais, eles comentam e falam muito sobre a gente. Mas se a gente for ver, a gente é muito falado. E, para mim, eu sou citada porque realmente eu vim para fazer isso e sou citada por eles. Então, agradeço demais. E o trabalho está começando, né? A gente tem muita coisa ainda pela frente. Obrigada. Karine? Oi, eu sou a Karine Salles,
sou analista do CEL Alvarenga. Trabalho com esporte também, já trabalhei em clube, em vários lugares, mas o CEL foi o que me trouxe a oportunidade de trabalhar com a família. Desde criança eu já sabia que eu queria ensinar, já era uma coisa que eu tinha. Enquanto meus amigos estavam todos preocupados o que iam fazer na faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser professora. E para mim o esporte é a ferramenta que eu ensino. Então eu não vejo ferramenta melhor do que o esporte para ensinar. Eu falo que eu poderia ensinar qualquer coisa, assim, que eu podia ser professora de qualquer coisa, mas eu uso o esporte porque o esporte é uma ferramenta fantástica. No CEL eu trabalho tanto com futsal, trabalho com a terceira idade, então como eu falei, eu trabalho com a família. Então às vezes eu tenho vários alunos que eu dei aula para avó, para mãe, para criança, para o pai. Então essa oportunidade de trabalhar com a família, eu não vejo um outro lugar que tem essa magia, que você trabalha com a família toda. Então não existe uma transformação educacional mais forte do que quando você fala com a família. Né? Clube, você trabalha com uma certa... eu já trabalhei com recreação em clube. Então, você até encontra os pais, às vezes o avô ali, porque está com a criança. Mas igual no CEL, que o pai é seu aluno, que o vô é seu aluno, isso é fantástico. Isso é fantástico. Então, você vê a história daquela família mudando. Às vezes, você vê uma avó... Eu tenho várias senhoras que me falam, minha filha se formou na faculdade. E é uma senhora que não estudou. E aí os netos agora têm bolsa na escola particular. Então você vê que essa família está se transformando, você consegue acompanhar, isso é maravilhoso. Então eu falo para as meninas que eu admiro muito também o trabalho delas, porque eu vejo o CEL pena que eu falo, a gente não tem visibilidade, mas o CEL também não tem tanta. Então agradecer vocês, porque a população periferia, às vezes ela fica mais esquecida mesmo. Então lógico que o trabalho que é feito lá também fica um pouco esquecido. Mas o CEL deveria ser copiado em todos os setores, assim, porque ele realmente é fantástico. Com a qualidade que ele é hoje, né? A gente está torcendo para que continue com essa qualidade, como você falou, Tânia. O CEL, a família confia no CEL, né? Sim. Então, eu estou lá há muitos anos, a Tânia falou, a gente vira da comunidade, eu me sinto, ando lá nos mercados, nos lugares, eu me sinto daquele lugar. E eu estou muito feliz de estar aqui para poder falar da mulher e como eu falei, trabalhar com a família. Como você fala da família sem falar da mulher, né? A mulher é alicerce. Então a gente vê guerreiras, né? Não são nem mulheres, são guerreiras que tiveram que passar por 1000 coisas para estar ali. Então, eu mais aprendi do que ensinei lá no CEL, principalmente com as mulheres, que eu posso me dizer privilegiada, assim. Tive uma boa escola, tive pais que sempre trabalharam muito, então eu sempre tive bastante coisa. Então, eu aprendi muito com as histórias delas, assim. Então, eu aprendi muito mais com o CEL do que acho que eu ensinei. Então, eu tenho que agradecer muito ao CEL. Sou apaixonada pelo CEL, sou suspeita para falar. Você comentou, né, Karine, que aprendeu muito mais do que ensinou. Nessa articulação toda do Março Mulher, eu estou ouvindo cada história, né? E é bem isso do que você falou. A gente procura proporcionar uma reflexão. A gente busca isso para a população, para a comunidade, e eu estou sentindo isso na pele, né? Em cada história, em cada contexto, em cada ação. Uma das coisas que a gente discutiu bastante, até tem um trecho, né, do livro do Pequeno Príncipe, que fala que o essencial é invisível aos olhos. É verdade. E aí, Tânia, você que trabalha bastante desde os pequenininhos, né? Eu queria ouvir de você. Quais são essas barreiras invisíveis para as crianças, para as meninas, desde pequena? Até a gente faz um trabalho constante sobre isso lá, né? A gente trabalha muito a formação, a mudança do corpo, os cuidados. E tem muitas situações difíceis, o acesso a tudo está complicado. Então, lá a gente trabalha muito isso, que elas têm o direito, só que elas têm o dever. Elas têm que se cuidar, elas têm que se olhar. Então, até que ponto que a gente tem liberdade? Até que ponto a gente pode preparar essas meninas? É uma luta? Não é uma luta? Tem que continuar trancada? Tem que se dar o direito? Não sei, isso ainda é uma força grande, é uma luta grande, mas eu, infelizmente, ainda não consigo ver que a gente consiga viver num pé de igualdade. Como eu sou do futebol, eu sempre estive mais com meninos. Mesmo eu atleta, sempre estava muito com meninos, né? Porque antigamente você não podia jogar, não tinha futebol do lado da sua casa, então você tinha que jogar com os meninos.
Então eu sofria esse assédio já, mas assim, não era por causa da minha roupa, só pelo fato de ser menina. Eu marco a menina, era na arquibancada, vai lavar louça, tá fazendo o que aí? Nossa, eu já ouvi tanto. Então assim, eu vim disso. Então eu falo muito com as meninas sobre, não é a roupa que eu acho que é assediado, o corpo da mulher é assediado, o nosso corpo. Então não importa a roupa que você esteja, né? Eu falo, às vezes você tá de burca e pode ser assediada. Então acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa postura. Mas eu tento meio que causar uma reflexão do que eu pode e não pode. Porque a impressão do não pode é que a gente está podando só a menina e o menino pode tudo. Verdade. Exatamente. É verdade. Isso. Pensando Essa por é a esse questão, lado, né? não, Porque mas é verdade. culturalmente eles podem tudo, né? E a gente não pode quase nada. Exatamente. E aí entra nessa questão, né? A culpa do assédio é da menina pela roupa, né? E na verdade, como a Karine disse, independe da roupa. Né? Me ensinaram que se eu se eu tampasse a minha bunda, eu não ia ser assediada. E o assédio aconteceu do mesmo jeito, né? Sim. Vocês mostraram como o esporte, cada um dentro da sua especificidade, vai muito além da parte física e motora. Vocês usaram, olha, vocês estão comprovando como o esporte é essa ferramenta. Ser crítico, que é o que a gente mais espera hoje dessa mulher do século XXI. Ser crítica para poder ser empoderada. Não existe como dissociar essas duas coisas. E, ao mesmo tempo, pensando na questão social do acesso, que a gente tanto fala no nosso tema do Março Mulher, né? A mulher tem direito ao esporte. Só que a gente sabe que o acesso e o direito não têm caminhado junto, devido às questões culturais e sociais. Não, e aí também a gente vai bem para aquela questão cultural, né? Hoje a gente fala, quando dentro de casa, a menina, ela não vai fazer atividade física porque ela tem que cuidar, tem que lavar, tem que passar, tem que ajudar. A gente tem um aluno lá são 2 irmãos. E aí um dia a gente conversando, ela mostrou lá as tarefinhas que ela tinha que fazer. E as tarefas do irmão eram muito pouco. Todo mundo tinha que arrumar a sua cama, mas ela tinha que arrumar a cama, mas ela lavar a louça, fazer não sei o quê, tinha umas coisas da casa, e o menino tinha pouco. E aí, assim, a gente conversando, aí eu falei assim pra ele, você podia dividir um pouco as tarefas com a sua irmã, né, porque você tá vendo como que ela fica mais pesada pra ela, que não sei o quê, né, e vocês 2 vêm junto treinar, então um ajuda o outro. E aí, nessa conversa, eles conseguiram se organizar, e até a mãe veio comentar, né, que tinha acontecido. Eu falei assim, porque na verdade a gente é criado, eu perdi meu pai, eu tinha 5 anos. A minha mãe é aquela mulher, que a minha mãe tem 84 anos, é aquela mulher que ela fala assim, mulher não precisa de homem. Mas a minha mãe tem uma cultura assim, olha, quando ela fala pro marido, você fez a comida pro seu marido? Você fez não sei o quê? Porque ela tem essa questão de que a gente tem que suprir tudo pro homem, que a gente tem que deixar tudo pronto para eles. E essas crianças também, elas vêm com essa formação de casa. Se a gente não conversar e explicar que pode dividir as tarefas, que não vai ser mal nenhum homem limpar uma casa, lavar uma louça, a coisa não muda. E aí caminha para o nosso esporte. Ela não vai porque ela tem muitas tarefas. Sabe uma coisa que me assustou quando eu engravidei? E eu conto a história de todos os lugares que eu vou. Eu grávida, aí encontrava as crianças. Professora, é menina ou menina? Aí eu falava, é uma menina. Aí a resposta, assim, de crianças de 6 anos. Que azar. Nossa, professora, que pena, menina. No, assim, essas eram as frases. E aí eu já falava, que pena nada, eu sou menina, minha mãe adorou, eu tô feliz que é menina. Então, quando você pega crianças de 6 anos, 7, reproduzindo isso várias vezes, crianças diferentes, era incrível. Eu falava, gente, não é possível que as crianças têm já com 6 anos isso, que azar, é menina. Como assim é azar? E aí entra na questão da importância da gente quebrar os ciclos. Exatamente. Né? Então, a gente tem que entender, sim, tudo bem, é cultural, não precisa ficar bravo com a sua mãe ou com o seu pai, porque ele não deixa você vir para aula, mas vamos tentar reconstruir essa história, né? Vamos tentar conversar, vamos tentar falar o que sente, né? E aí a gente entra, talvez, até na fase adulta da mulher, né? Nós temos aí 2 cenários da mulher adulta. A mulher que trabalha e que acumula funções, né?
funções dentro da sua casa, funções também muitas vezes até da família, por esses ciclos. Se às vezes os pais são idosos, a responsável por cuidar dos pais muitas vezes sobram somente para as mulheres, né? E os filhos, se têm ou não, né? E aí também, se não os tem, já vem aquelas perguntas, por que não os tem? Como se a função da mulher fosse única e exclusivamente a maternidade, né? Exatamente. Então, a mulher passa a não cuidar de si, né? E também tem a questão, até a Letícia, que não pôde comparecer aqui hoje, mas ela me contou a história. Ela falou, Fabi, aqui no céu eu tenho um público adulto muito grande, por incrível que pareça. Mas, infelizmente, chega a ser um público que não trabalha e que ainda é muito passivo aos maridos. Então, é quase uma permissão dos maridos para frequentar o céu. E aí entra em outra questão, se por um acaso ela colocar uma atividade mista, pode ter problema, né? Então, são outras, ou você tem a mulher fora da atividade física, porque está trabalhando fora, porque tem outras funções e tem a sobrecarga, ou você tem a mulher na atividade física, e aí com essas ainda questões sociais, né, culturais ainda bem fortes. Eu tenho uma experiência nessa situação, que eu trabalho com dança e com o alongamento e o voleibol adaptado, todos eles voltados para cima dos 35, 40 e daí para frente, mas o público cai lá para 50, 60, 70, né? Então, quando eu iniciei a aula de dança, a ideia era trabalhar ritmos e, por que não, essa aula ser mista? Por que não, né? Eu lembrei muito dos bailes, daquela coisa mediante a faixa etária que eu estava trabalhando. Mas eu não conseguia fazer o desenvolvimento, eu via que existia um desenvolvimento da aula, mas existia uma tensão, uma apreensão, uma coisa de uns olhares assim, sabe? Estão me olhando, estão me vendo, o que será que estão pensando? E aí eu fiz uma pesquisa sem que houvesse identificação, num papelzinho. Você gostaria que a aula fosse mista ou só feminina? 100% preferiu que fosse feminina. Então, eu disse para elas, tudo bem, esse ano a gente termina assim, porque eu não posso modificar, e no outro ano a gente muda. E eu mudei isso para o outro ano. E quando eu mudei, o resultado foi assim, a olhos nus. Então, são mulheres que vinham para respirar, se libertar, sem que tivesse nenhum homem presente e nem olhando. Porque o que dava, o fato de ser misto, dava o direito do marido vir. E por muitas vezes só vinha porque o marido permitia que viesse. Então, entra na história da lei. E aí, quando eu fiz essa modificação, o resultado, mudou, porque a aula, a quantidade de gente aumentou, e a satisfação e o prazer que elas têm ali, naquela 1 hora, elas se encontram com elas mesmas ali, naquela 1 hora. E só voltando um pouquinho na questão da vestimenta, a gente tem um contrário. A gente tem a senhora ou a mulher que só usava saia, que não usava calça comprida, ou que jamais usou uma bermuda. E quando ela vem para o céu fazer atividade, ela começa a entender que ela pode, naquele momento, fazer e usar. E eu tenho senhoras que vêm de calça leg com a saia por cima. Muito. E aí, quando chega no céu, tira a saia e fica de calça leg para fazer a aula. Então, assim, eu acho que, ainda assim, o céu, mais uma vez, é um instrumento de mudança desse padrão, entendeu? Da mulher poder acreditar que, por que não? Ela não pode ir na ginástica e usar uma calça leg, porque há um tempo atrás não se existia essa permissão, né? Era uma coisa, a mulher não usava calça, que dirá calça leg, que dirá uma bermuda para fazer aula. E aí, assim, eu tenho hoje as mulheres
aparecendo com essas roupas que tem a bermuda por baixo e a sainha por cima. Então, assim, elas acabam se encontrando e sendo ali um local onde ela pode ser feliz naquele instante, mesmo que seja por uma hora. E elas passaram também a dizer assim, não, eu tenho que cuidar da casa, mas eu tenho que ter a minha hora, eu tenho que ter um espaço para mim, entendeu? Então, eu tenho gente que não vinha para a aula porque tinha que lavar, passar, cozinhar, fazer almoço. Professor, agora é assim, agora eu deixo tudo lá e venho. Então, eu acho que o CEL, mais uma vez, proporcionou essa evolução, né, essa oportunidade e essa evolução para as mulheres de hoje em dia. E não são mulheres novas, eu tenho uma galerinha lá bem velhinha. Débora, e complementando isso daí que você está falando, ela falou da dança, né? Aí, quando a gente fala da piscina... Então, assim, quando o CEL começou na piscina, a gente estava falando de pessoas, mulheres, né, que nunca entraram numa piscina. Então, assim, quando a gente fala, tem que vir de maiô, a gente teve que ensinar coisas assim, quando você está com maiô, você não precisa pôr calcinha e sutiã. Então, a gente foi ensinando, literalmente, como se usa a piscina até, né? E mais uma coisa que ajudou muito delas virem para a aula foi a questão da saúde. Essa combinação com a UBS é o que eu falo. Quando a gente fala de CEL, a gente fala muito de saúde, principalmente para a terceira idade. Aí essa mulher está voltando para o CEL e se permitindo largar a louça porque ela ficou doente. Então, é ruim, a única parte ruim é assim, que ela só veio depois que ela já pegou alguma doença associada ao trabalho, algumas mais jovens, coluna, porque são pessoas que trabalham com esforço muito físico. Então, o CEL acaba vindo para esse lado de saúde e acaba libertando de outro lado, né? Então, ela começa a pôr um maiô, começa a entrar numa piscina que nunca entrou, já começa a pensar, acho que eu vou querer fazer uma hidroginástica, vou querer ir para uma casa quando for para a praia que tenha piscina. Então, ela já começa a ter uma outra visão, né? Que através dessa construção, elas formam as amizades, né? Aí dura acima de 18. Então, a gente misturava muito. Então, elas têm umas trocas que são extremamente interessantes. Às vezes, aquela de 18 ajuda de 60, 70, e elas ficam conversando. E isso, uma vai incentivando a outra a fazer algumas coisas, e aí vai evoluindo, né? Eu tinha umas alunas que só vinham do macaquinho, né? E aí elas já reduziram, tô vindo de maiô, porque fulano falou que maiô é melhor, então eu vou testar também. E aí, culturalmente, né? Você vai fazendo pequenas mudanças, mas eu acho que essa questão que o CEL oferece, delas criarem essa nova relação, essas amizades, além de só a família, é bem legal. Porque é o que ela falou, a gente tá lá, a gente tá cuidando do pai, do avô, do filho, é um conjunto, e aí eles vão aprendendo com o outro, é bem legal. Entra na frase que vocês falaram, né? Quem não se cuida, não cuida do outro, né? É verdade. E ainda assim, a mulher adulta... Eu vou agora fazer uma pergunta pessoal, né? Estamos aqui adultas, né? Quem de vocês cuidam de si? Eu posso te dizer que, na verdade, eu comecei na pandemia. A minha filha é cardiopata. Então, assim, a correria, ela é imensa. E eu nunca, unha, cabelo, por isso que quando surgiu a questão da roupa, falei, gente, agora que eu tô usando o vestido e uma saia, eu não vou poder. Porque eu não tinha tempo nem disso. Era prática, era mais ou menos assim, a roupa que você dormiu, você já passa o dia, só troca pra trabalhar, que é o mesmo tipo de roupa. Então, eu não uso batom, não pinto uma unha, não cuido do cabelo, não faz nada. Esse ano que eu comecei a fazer uma aula que eu gosto, aula de dança, você não coloca na sua agenda tempo para você. Porque você tem que ter tempo para os outros. Você vai ver se penteou o cabelo, se escovou os dentes, está fazendo ginástica, está fazendo esporte, se comeu, se não comeu, mas o seu vai ficando. E olha, eu posso dizer que é simplesmente maravilhoso quando a gente começa a se ver. Mesmo porque eu estou passando isso para minha filha já. É isso que eu estou vendo. Eles valorizam, não, mas que legal que você está indo, você está feliz. E ela já está entendendo que ela também tem direito, que ela não precisa ficar na loucura que eu ficava. Então, eu por experiência, posso dizer que chega da gente viver só na caixinha. Dá para abrir umas abinhas aí e seguir a vida melhor. Débora? Eu não me cuido. Não, na verdade, assim, eu procuro... na questão alimentar, eu procuro me cuidar muito bem. E no período da pandemia, por eu ser uma pessoa extremamente agitada e acelerada,
eu me vi em pânicos, né? Trancada dentro de casa, minha mãe é idosa, com ela saindo pouquíssimo, né? Para evitar, né? Naquele momento que a gente teve lá o mais difícil, e eu comecei a entrar em pânico. E aí, a partir desse momento, eu comecei a buscar algumas coisas, e uma das coisas que eu busquei e achei foi a meditação. Então, pelo menos 15 minutos eu preciso parar e respirar e aliviar a cabeça, tentar aliviar o corpo para dar sequência. Foi a única coisa que eu consegui encaixar no meu cuidado, mas sei que deveria estar fazendo bem mais por mim. Valéria. Ficou surpresa. Foi o Valéria, porque esse é um assunto que mais a gente conversa, por nós termos muitas coisas em comum, eu e a Fabiana, né? E a gente chegou no momento que a gente foi convidada, e o que veio na nossa cabeça? É uma ocupação laboral muito mais... não mais difícil, todas são difíceis, sim, mas um desgaste muito maior, um tempo, um envolvimento. Sim. E nós estávamos na quadra, né? A nossa carga horária. E agora nós estamos aí nessa situação que parece um trem a jato. E meus filhos? A primeira pergunta que vem, né? Aí o que eu faço com o meu filho? Poxa... Né? Aí, ao mesmo tempo, hoje eu falei uma frase, né, lá em Diesp, que não é a quantidade, não é o tanto que eu fico com ele, é a qualidade. Então, quando eu estiver lá, que seja 2 horas ou 10 horas junto com ele, mas se isso for efetivo, significativo, é importante. Então, eu estou nessa busca, né, nós, né, desse autocuidado. Eu preciso me cuidar, isso é fato. E a gente, até como mulher, olha como está enraizado, né? Mesmo nós aqui que estamos falando de empoderamento, eu tenho certeza que vocês empoderaram um monte, né? Assim, não dá para contar. Porque quando você trabalha com uma avó, você está trabalhando com a filha e com a neta. E mesmo assim, no discurso, você falou do cuidado do filho e não falou do seu, né? Então, olha como às vezes até está enraizado isso, né? Quer falar ou quer esperar um pouquinho? Karine? Então, questão do cuidado, eu tive, como eu fui mãe um pouquinho mais tarde, né? Do que a Tânia. Então, eu tive um momento muito que eu podia cuidar de mim, assim, nunca fui muito de que nem unha, essas coisas assim. Mas o cuidado mental meu, principalmente, era o meu futebol. Então, eu tinha essa coisa assim, ir jogar bola com as meninas e depois poder ficar com elas conversando, isso era o meu... Falava, posso estar cansado o que for, mas eu vou pro futebol porque mentalmente me relaxa. Então, o futebol era também aquela época que você vai menstruar, que você você joga bola. Então, tudo já... Então, assim, o esporte nesse ponto era o meu cuidado mental e até dessa parte emocional também, físico e tal. Em cima, né, até do que ela está falando, a gente fala muito, trabalha muito com os alunos e esquece um pouco de nós, né? Na pandemia, vocês tiveram problema, meu caso foi o contrário. Eu tive o meu filho, eu tinha 21 anos, então eu não curti o meu filho. E a minha menina, como já era funcionária pública, eu pude ter licença maternidade certinho. E na pandemia, eu me encontrei em casa. Eu me encontrei como mãe, eu me encontrei como mulher, senti muita falta dos meus alunos. Sou apaixonada pelo que faço. Eli? Então... eu acabei ficando emocionada, porque a pandemia para mim foi muito boa. Eu estava há anos na fila da adoção e meu filho chegou na pandemia. E hoje, quando eu saio para trabalhar, eu fico pensando, por que eu não tô com ele? Porque chegou na pandemia, a gente ficou em casa, fazia uma aula à noite, fazia aula por videoconferência. E aí o que você falou, que todo mundo me fala, não precisa ser várias horas, né? Pode ser um pouquinho.
E aí eu penso, eu sempre fui muito vaidosa. De unha pintada, de cabelo. Cabelo. Todo mundo fala assim, ela sempre pintada de batom. Eu sempre falei, meu Deus, essa máscara é um saco, porque você não pode passar um batom, porque fica todo marcado. E hoje eu me pego assim. Eu comecei a fazer. Eu falei assim, eu vou voltar a fazer academia. Aí voltei a fazer academia, eu falei, putz, mas eu vou deixar o neném sozinho. Eu já vou, sabe? Essas coisas todas. Vocês já estão crianças maiores, de repente, acho que todos vocês passaram isso, né? Sim. E eu tô com eu passei. tenho uns 7 meses. Aí eu fico sempre pensando nisso. E aí eu falo, vou fazer a unha. Não vou ficar com ele. Entendeu? Porque eu trabalho 8 horas por dia. Aí eu falei assim... Vamos para as mãozinhas. Põe as mãozinhas toda vez que chegar na mesa para as unhas. E assim, eu tenho um marido extremamente parceiro, sabe? Minha mãe até que outro dia falou, Elisângela, como ele cuida do nenê, né? Ele chegou, ele olhou, ele trocou fralda, ele passou lencinho, ele passou pomadinha. Eu falei, mãe, é o moderno, né? Entendeu? E assim, eu sei que eu preciso me cuidar mais, até porque por ter sido atleta eu tenho algumas lesões, assim, que se eu não fizer uma atividade física eu vou cair dura, né? Mas assim, eu ainda tô com pesar de te deixar ele sozinho pra me cuidar mais. Pus trancinha, eu falei, vou pôr trancinha que facilita a minha vida. Faço um cacuruto, né? E assim, mas aos poucos a gente tá indo, né? Melhorando, assim, mas ainda tá um pouco difícil. Então eu falo que me cuidar agora tá um pouquinho... Mas você sabe, Elisângela... Mãe de bebê é assim mesmo. Né? Bebê é assim. A gente começa, acho que, não sei, comigo foi com uns 3 anos, 2, que eu comecei a falar, olhar pra mim. Que era olhar só pra ele. Verdade. Mas sabe o que eu posso falar? O meu menino tem 23 e eu fiquei sozinha com ele. Quando eu conheci meu marido atual, ele já ia fazer 4. Eu já me culpei muito por isso. Porque o pai dele nunca ajudou em nada, não tem contato. Mas por isso que eu falo que a pandemia foi boa. Porque na pandemia eu fui mãe dele. Que eu me preocupava em dar o sustento, em dar a escola, em dar tudo. Um conselho que eu te dou, seja mãe. Seja mãe, sabe por quê? Vai passar. E aí depois você vai falar, nossa, eu fui fazer a unha. Não, você tem que ser feliz naquele momento. Viva esse momento. Viva um momento de cada vez. Se agora o seu prazer é a mãe, e não se culpa por não estar fazendo unha. Não, depois você volta a fazer unha, porque eu já passei por isso. A minha tem 34 anos e eu passei por isso. Sim. Porque quando eu a tive, eu trabalhava período completo, das 7 da manhã às 10 da noite. Então eu me culpava demais. E aí eu fui abrindo mão de muita coisa minha, entendeu? Fui abrindo mão para poder viver pelo menos um momento de acompanhar na escola, de ler uma agenda, de estar ali do lado, de trocar uma fralda lá no início, de dar uma mamadeira, de quem tirava e punha no berço era eu, mesmo que eu tivesse acordado às 4 da manhã e já não tivesse dormido. Mas, assim, é uma cobrança que é natural. Eu acho que é uma cobrança natural de quem é mãe. Mas vive aquele momento, mas não abra mão de você. Sim. Né? Eu tenho 2 filhos também. Então, eu tenho o Cauê de 6 e a Larissa de 3. Né? E muitas dessas reflexões, desses aprendizados, além de ver, né, de vir por toda a vida, me mexeu muito quando eu me vi mãe de menina, né? Eu sempre tive um sonho muito grande em ter filhos. E quando o Cauê veio, eu, né, assim, exonerei um cargo, né, fiz... não tinha o meu lazer e abri mão, né? Falei, agora é meu momento de mãe. Quando a Larissa veio, eu falei, se eu abrir mão, que exemplo que eu estou dando para a minha menina? Né? Então, hoje, a reflexão muitas vezes é essa também, né? Saio para trabalhar e eles falando, fica mamãe, não vai hoje, ainda mais depois de uma pandemia. Né? Então eu precisava dar esse exemplo, que mãe e mulher faz o que ela quiser. Né? E hoje a mamãe também é apaixonada pelo trabalho, pelo serviço, então eu gosto do que eu faço. Então não é só
não é só o papai ganhar mais para trabalhar, não. Né? Eu me realizo trabalhando. Então, é o papai também fazendo as responsabilidades dentro de casa. E assim, não sou exemplo, né? Mas eu sou uma construção. Eu penso nisso, né? Hoje, eu me vi jogando vôlei mais velha e pouco antes de eu entrar na secretaria eu machuquei o meu joelho. Então, hoje eu me vejo assim, para eu continuar me cuidando, eu preciso fazer musculação. Senão, eu não vou conseguir manter as coisas manter o exemplo de esporte dentro das quadras. Porque quando a mãe vai jogar, os filhos vão assistir. Né? Então, eu busco isso. Deixa eu só complementar esse flow da quadra. Eu tenho, assim que eu tive o bebê, eu mesmo falava pra mim assim, não vou esperar um tempo pra voltar a jogar, tal, né? E aí eu tive várias amigas que tiveram filhos também, não, cara, pode vir, traz a Linda, que a minha filha chama Linda. Aí eu falava assim, aí você vou levar a Linda, traz, tem carrinho, traz. Essa rede de apoio foi muito importante. Sim. Então, você ter essa rede junto com você, aí eu jogava no Corinthians, levava ela pro Corinthians, aí tava lá, então tem várias fotos, né, da Linda no colo de uma, no colo de outra, não sei o que, aí tem várias fotos dela no colo da Milene Domingues, que ela jogava lá com a gente no veterano. Então, o pessoal, nossa, a Milene já ficava com a sua filha. Eu falei, gente, é uma rede de apoio, que assim, vai jogar, eu tô aqui com a... Aí eu preocupada, jogando e aqui, Karine, fica tranquila, a gente tá aqui. Então, esse apoio que eu tive das meninas foi fundamental para eu fazer as coisas. Porque a família, às vezes a gente fala de algumas frases de barreira, algumas coisas que eu ouvi até dentro da minha família, fora também, assim, mas não dá para esperar um pouco? Por que não espera? Jogou bola a vida inteira. E eles não entendem que o jogar bola, naquele momento, para mim, era quando eu estava me resgatando, que eu não era mais só a mãe, era eu de novo, eu estava me resgatando emocionalmente, eu voltava para casa super feliz, eu vou ser uma mãe muito melhor, né? Então, assim, e foi muito importante o respaldo das meninas, de falar assim, até a Milene falava, o Ronald estava comigo lá também. Aí a tia Dai, que ela levava a filhinha dela, às vezes ela até falava, eu vou levar a minha filha, que já estava um pouco maior, para brincar um pouquinho com a Linda. Então, tem várias fotos da Linda na quadra. Eu acho que por isso também até hoje ela é uma criança assim que conversa, comunicativa. Acho que esse fato também da gente levar a criança, não ter também esse bloqueio. Ah, não, a criança não pode. Então, uma das barreiras é assim, não é que, às vezes não é nem que a criança não pode, é porque, para a mãe não fazer, a criança, né? Porque sabe que é um argumento que vai pegar bem com a gente. Mas assim, pro trabalho, pro trabalho pode. Pro lazer, não. Então, assim, trabalho é sua obrigação, você tem que ir. Mas se for lazer, aí você é uma monstra, entendeu? Você lazer e tá largando seu filho, entendeu? Eu tenho uma aluna, né, lá do céu, ela é oriental, tudo, então assim, ela veio de uma família muito tradicional e ela casou, não sei se foi meio que arranjado, tal, mas ela não era feliz no casamento, tudo, mas ela sempre trabalhou. Então você pensa, uma mulher independente, né, trabalhava, tal, mas apesar de trabalhar, ela não era independente em casa, assim, nada. E quando ela chegou pra gente na aula, ela vinha, assim, ela tinha tanto medo da piscina, ela segurava na borda, assim, e ela era uma pessoa que vinha, assim, meio curvadinha e tal, e ela tinha se aposentado, e ela ficou meio sem ter o que fazer depois que ela se aposentou. E ela era secretária executiva, ela falava 2 línguas, mexia no computador, então, assim, você imagina dessa mulher, uma mulher super, né? E ela chegou assim, a gente foi vendo a história dela e falou, porque essa mulher é assim, né? E aí, depois de começar a fazer aula, começar a se soltar, aí ela começou em uma atividade, ela começou a fazer 2, 3, 4. A rede de amigas, como você falou, foi juntando essas amigas. Sei que, no fim das contas, ela conseguiu se separar desse marido, que era um marido que ele não batia nela, mas ele fazia uma pressão psicológica nela, um assédio psicológico muito grande. Ela conseguiu dar um basta nisso, apesar de ser de uma família tradicional, assim, que não se separa. Hoje ela é totalmente dependente. Hoje, aí a gente brinca, fala, se tivesse filmado, aparecia um filme, ela chegando no céu assim, hoje ela anda no céu assim, a postura dela mudou. E eu vou te falar que hoje ela já quase não é mais nossa aluna. Por quê? Ela rompeu a barreira do céu. Hoje ela faz aula em todos os lugares da cidade. E a gente fala, vem pra aula tal, aula aberta, vem. Não, mas é porque eu vou dançar com o meu grupo em tal lugar. Então, assim, ela já rompeu essa barreira de estar tão independente, dançando e fazendo as coisas. Então, assim, isso aí você fala, é maravilhoso. E não foi assim,
do dia para a noite. Acho que é por isso também que eu acho legal do CEL ter tantos anos e a gente ser efetivo durante tantos anos, não ter ficar trocando de professor, porque você realmente acompanha esse aluno. Então, esse processo que eu estou falando não foi em 1 ano de aula, não foi em 2, foram 5, 6 anos de aula. Mas o que são 6 anos, porque ela vai viver agora de liberdade. Então, ela é outra mulher, o cabelo, o corpo, ela se expressa, gente, é outra pessoa. Ela começou com medo da piscina, daqui a pouco estava lá no meio. Professora, eu estou saindo da hidro, que agora eu vou aprender a nadar, que eu vou molhar minha cabeça, que ela tinha, né? Aí fez natação, uma mulher que nada agora, assim, outra mulher. Então eu falo, o CEL é essa transformação. Ele é mas pessoas que saíram do emprego, ficaram aposentadas, também ficaram meio perdidas. Ou, eu só cuidava dos meus filhos, os filhos foram embora, se viram perdidas também. Então o CEL também é esse encontro, né? Eu acho que transforma um lugar de apoio também, né, para essas mulheres. Bom, eu dou aula de Pilates, né, lá no CEL. Foi uma das coisas que logo que eu iniciei, quando eu cheguei no CEL, eu comecei. Eu já era instrutora de Pilates, aí eu queria iniciar solo e bola, que eu falei, é uma oportunidade, né? E aí eu sempre tinha muita dificuldade de guardar os nomes, porque a gente vinha com uma turma de 20, 30, então eu comecei a chamar as meninas de Florzinha. E aí quando entrava a menina, eu falava, você também é flor, porque tem flor masculino, o cravo é masculino, né? O copo de leite, aquela coisa toda. E aí a gente... Na linha dessa conversa, as alunas acabaram montando um grupo, as Florzinhas. E essas Florzinhas acabou sendo um grupo de apoio de todas essas alunas, né? Primeiro, uma turma minha forte, que era a turma da noite, que ficou. Até hoje a gente se encontra, a gente marca. A grande maioria não está mais, mas uma vez por ano, a gente faz uma reuniãozinha, vai no restaurante, vai no bar do peixe que tem ali perto. Então, assim. E aí foi uma coisa muito boa, porque acabou ficando uma rede de apoio. No sentido assim, a gente teve algumas que perderam o marido, algumas que tinham que quebrar algumas amarras do relacionamento, e elas estavam ali, sempre ajudando, né? E, inclusive, até a gente teve uma que teve um problema com bebida, né? Que aí encontrou apoio na gente, nas alunas, acabou fazendo um tratamento, ela começou a fazer, ir no AA, e aí cada uma ia acompanhando, sabe? Assim, foi super legal. Eu acho que foi uma história de amizade bem legal que a gente acabou construindo. Tem um monte de história. Tem história de criança. A gente tinha do handball e assim eu marcava os treinos, né? E, não, hoje vai ter o jogo. Tinha aluno que chegava direto da balada, a gente, das 7 horas da manhã ele tinha da balada. Até esse menino, outro dia, eu fiquei super emocionada, porque ele tinha tudo, acabava sendo um assunto de menino, né? Mas ele tinha tudo pra se perder, porque da forma como ele falava, as coisas, assim, ele falava pra mim que ele trabalhava. Mas eu não podia falar o que eu trabalho, não posso falar o que eu trabalho. Aí um dia eu chamei ele, né? Eu e uma outra aluna. Se você está trabalhando e você não pode falar o que é o seu trabalho, alguma coisa está errada, né? E, na verdade, ele era tava no meio do tráfico já. E aí ele apareceu lá no CEL semana passada. Aí eu falei assim pra ele, nossa, como que você tá bem? Que não sei o que. Olha, gente, tá na faculdade. Vai casar agora. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque, assim, eu imaginei tudo de pior, porque da coisa que tava caminhando, e quando ele falou que ele tava fazendo faculdade, e assim, ele era tão tímido, tão fechadinho, ele estudou na USP, entendeu? Então, assim, eu fiquei super contente de saber que a gente pode transformar, né? Mesmo com os poucos encontros, a gente consegue transformar. Lógico que a gente não vai conseguir consertar o mundo, mas o pouquinho que a gente vai lá, essa sementinha que a gente fala, sempre falo, das minhas flores, do meu jardim. Eu vou plantando cada dia um pouquinho e vai florindo. Tânia. Fiquei feliz de ouvir as histórias, histórias assim, que mostram que ainda dá jeito, né? Sim. Só que a minha é do outro lado. Eu trabalho tentando a mudança já na base. Igual ele falou, as histórias são muitas. Alguns que poderiam, de fato, estar em caminhos errados e hoje viajam o mundo com trabalho. Até ontem estiveram lá me visitando. Mas tem 2 histórias que, para mim, marcou bastante. Da questão da mudança e a questão que o esporte dá esse sucesso. Que na ginástica artística, há uns 5 anos atrás, eu aceitei uma cadeirante para fazer ginástica artística, paralisia cerebral, né? Não é cadeira de rodas em si. Ela entrou na cadeira de rodas,
Hoje ela já corre, hoje ela já pula, hoje ela já não é mais dependente de nada disso. Hoje ela está com 12 anos, trabalho é outro, né? Aí já é a cabeça, porque a fala ainda é difícil. E aí ela entrou na fase das meninas excluírem ela, porque ela mudou, melhorou muito, mas ela ainda é a diferente. Então, esse trabalho também ainda é feito, pelo menos ali na ginástica eu consigo fazer. Mas na escola ainda, quem adorava ir para a cadeira de rodas, agora não quer ficar mais com ela, porque ela ainda demora para chegar, para correr. Então, a história dessa aluna é uma que eu não acreditava que fosse possível conseguir. Eu tenho o costume de falar que todo mundo pode tudo, mas não imaginava que fosse conseguir fazer alguma coisa, né? E é interessante você aceitar. Conversei com a família, fui pesquisando, ver até onde dava para ir. E tem uma também que, na verdade, entrou como Pedro e se transformou em Isabela. Era uma transexual que apareceu, fazia aula com o professor, e aí foi chegando, e aí eu fui corrigindo questão de roupa. Primeira vez que a Isabela competiu com a gente de colã, eu vou falar por experiência que eu fiquei procurando e não achei. Não tinha convivido ainda na situação. E, de fato, ficou o colã igual as meninas. E eu fui perguntar, né? Mas como a professora tem jeito de fazer tudo? E veio me contar, tem uns 20 dias que já está na fila para fazer cirurgia, que faz tratamento pelo SUS. Está casada, está terminando o colégio para ir para a faculdade, e veio me contar essas novidades aí. E eu vejo como a gente transforma. Sim. A gente transforma e vê que podemos tudo. Não importa como você veio, como você deixou de vir, importa o que você quer ser e seguir correto. Não tem que pisar em ninguém, não tem que desprezar ninguém. Segue a sua vida e acredita que dá. Você consegue ter ideia do quanto isso foi importante para a Isabela? Eu não conseguia. Muitas histórias. A magnitude disso, isso é, não tem como mensurar, né? Isso ela vai guardar para sempre, porque isso você fez uma rede de proteção para ela conseguir ser aquilo que ela é, mulher. É linda. Ninguém pode nos definir, nem a gente se define, gente. Né? A gente vai mudando. Então, vocês deixaram marcas. Um amigo meu, ele fala muito assim: você ajudou alguém uma vez? Assim, você foi significativo na vida de alguém por ser professora? Aí eu falo: acredito que sim. Então a sua missão está completa. Porque a Isabela estudava no céu e se formou no 9º ano lá. Não deu tempo de no livro trocar o nome. No livro foi Pedro. Só que o diretor teve a sacada na hora. Então, antes de chamar, ele alterou o nome. E nem ela sabia. E na hora que chamou como Isabela Valentina. Disse que foi. Quase derrubaram o teatro por causa disso. Ela foi de vestido, foi tudo. Porque ia ficar de fato, né? Então, hoje fala muito de você ter o direito, de você poder ser, de você ter o direito a ter um nome social. Mas na hora que você vai ser apresentado, você vai se apresentar diferente. Num momento tão importante de formatura, é um momento, pelo menos para muitos, né? Eu acredito, acho que com todas nós, que já é tão habitual a gente fazer que você não percebe. Quando vem depois, que eles vêm visitar, que eles vêm contar, você vê em algum lugar que você começa a entender. Nossa, eu nem percebi que fiz isso. É tão natural. Se cada um pudesse ter um pouquinho dessa naturalidade, ia ser... Você falou que a gente não muda o mundo, mas eu acredito que a gente muda. É uma sensibilidade. Eu acredito que a gente muda o mundo, cada um com o seu pouquinho. Eu acho que o profissional de educação física, no geral, ele tem uma sensibilidade muito diferenciada, né? Ele olha a pessoa como um todo, né? Então, ele não olha o físico, ele não olha a coordenação, ele não olha nada separado, né? Ele abre todas as caixinhas de uma vez, né? Na verdade, é uma junção. E o resgate, falando agora, né? O resgate que é a educação física, que nós, profissionais de educação física, fazemos em alguns casos, são histórias... todo mundo vai ter muitas histórias a contar. Eles tinham essa coisa da prática. Acho que é isso que a educação física tem. A gente pratica, a gente está junto de verdade. Não é só matéria, não tem como ser só matéria. Você vê a pessoa no corpo, em tudo, né? Como você disse. Então, a educação física tem esse poder. Quando a gente fala de céu, por que a gente ganha mais ainda? As pessoas vêm para a nossa aula, elas escolhem a aula que elas querem fazer. Exatamente. Elas já têm liberdade no primeiro momento. O que eu quero fazer? Já é o primeiro momento de liberdade.
O segundo momento de liberdade, que eu falo que diferente de clube, que eu já trabalhei em clube, a gente não seleciona. Eu não chego assim para o meu aluno do futebol e falo para o aluno e falo assim, você não sabe, você não passou, você vai para outra aula. A gente não seleciona o aluno. Vem para a dança, você que trabalha com dança, a pessoa é totalmente descoordenada, mas você não seleciona ela. Ela é acolhida. Como você acolheu essa pessoa, a Isabelle. Então, assim, o céu é um lugar de acolhida. Eu acho que a gente acolhe a terceira idade, a gente acolhe os pais, a gente acolhe. Por isso que o céu é tão maravilhoso. Sabe que é legal isso que você falou, porque às vezes o aluno chega, ele vem com o papelzinho e fala, me matriculei, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer, não sei o quê. E aí você fala assim para ele, não, mas você faz dentro do seu limite. Então, assim, a gente vai aprendendo junto. Se você não consegue fazer 10, faz 2, faz 3, até evoluir e chegar a fazer os 10. E é isso que é muito legal, né? Essa oportunidade de começar. Gente, eu quero agradecer. Então, eu, assim, além de agradecer não só em nome da Secretaria, em nome da Coordenadoria dos Céus, em nome de cada aluno de vocês, pelo trabalho de vocês, né? Eu quero agradecer em meu nome também, né? Porque estar aqui com vocês dá sentido e significado para cada dia que eu deixo meu filho ou minha filha e vou para o meu trabalho. Então, eu queria encerrar com o tema que é do Março Mulher, né? Só que ao invés de falar no singular, esta sou eu e estas são as minhas conquistas, eu acho que nós podemos, inclusive, falar no plural. Estas somos nós. É verdade, estas são as nossas conquistas. São nossas conquistas. Né? Acho que é isso.